Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Aloísio, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Brasília. E é uma alegria recebê-los aqui no canal da nossa igreja. Hoje estamos em assembleia de membros, mas isso não significa dizer que não traremos um estudo bíblico a você que sempre está aqui acompanhando os nossos trabalhos, tanto pelo YouTube quanto presencialmente. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante e atual para os nossos dias: como remir o tempo na era digital. Né? Nós sabemos como pessoas estão presas, né, à tecnologia, às redes sociais, a movimentação, né, que é gerada pelo mundo e por vezes nos prende, toma o nosso tempo, e como remir o tempo diante dessas questões, diante dessa situação. Mas antes disso, assim como acontece nos nossos cultos, eu gostaria de colocar um louvor. Vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor da nossa igreja e logo após o louvor estaremos juntos estudando um pouco a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, acompanhe, fique aqui firme conosco, não deixe de deixar o seu like ou se inscrever no nosso canal, tá bom? Deus abençoe, vamos louvar a Deus. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Cego agora posso ver, perdido me encontro. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso, para o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontro. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver
vida Ele entregou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida Ele entregou. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A sua vida Ele entregou por nós. Amém? Vamos agora estudar um pouco a palavra de Deus sobre a questão do tempo, sobre remir o tempo. Então, está aí na sua tela, como remir o tempo na era digital. Então, vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto. Antes de iniciarmos, convido a você a orar comigo para darmos início a esse estudo. Senhor, graças nós te damos pela tua fidelidade, pela tua grandeza. Obrigado por esse dia que se finda. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo digitalmente, para aprender um pouco mais da tua palavra. Guarda aqui este ensino e que possamos, ó Pai, aprender um pouco mais da tua palavra, do teu querer e da tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Então, eu coloquei aqui como introdução alguns dados, né, para vermos como essa questão das redes sociais, a questão desse tempo digital, é algo sério, né, e que precisa ser pensado por nós cristãos e principalmente avaliado na perspectiva do tempo, na perspectiva do nosso tempo, do nosso dia a dia, das obras que nós devemos fazer aqui nessa terra, né? Afinal, foi para a boa obra que o Senhor nos chamou, não é verdade? Nós fomos salvos pelo Evangelho e agora temos que ir produzir o quê? Frutos, né? Só que muitas vezes situações, questões vão tomando, né, o nosso tempo, vão nos dominando, e às vezes estamos distantes do que o Senhor tem para nós, né? Nos distanciamos do nosso ministério, nos distanciamos da obra de Deus. E uma das questões que tem tomado o tempo de muitas pessoas são as redes sociais. Então, se você olhar aqui alguns dados que eu tirei do site Agência Brasil, nós vamos ver que as pessoas passaram 3 horas e 40 minutos, em média, utilizando aplicativos, que também são conhecidos como apps, tá? Isso em 2019. Os dados de 2020 eu não consegui. Agora, imagina como que foi em 2020, principalmente com o advento dessa pandemia em que muitos tiveram que ficar em casa, né? E automaticamente ficaram mais expostos às mídias, às redes, e nesse período de pandemia, como teve aí lives, né? E entre muitas outras coisas, então acabou chamando mais atenção das pessoas. O índice é 35% maior do que em 2017, ou seja, cada vez mais as pessoas estão entrando na era digital e utilizando de forma frenética. O Brasil, pasme, você ficou na 3ª colocação no ranking dos países em termos de tempo gasto em apps, levemente acima da média, com 3 horas e 45 minutos, né? Isso do dia. Então, sendo que existem pessoas, estudos, né, que apontam pessoas que passam muito mais de 3 horas e 45 mexendo em celular, mexendo nas redes,
vendo vídeos, utilizando esses apps, criando, né, ali postagens para que consigam, né, likes, para que consigam visualizações. Então, muitos estão presos, né, à questão dessa era. Então, está aí as 10 redes sociais mais usadas no Brasil em 2020. Esse dado eu já consegui, então, está aí, né? Alguns a gente conhece mais, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube, o Instagram, no Facebook, Messenger, né? O Twitter, o TikTok, o Snapchat, são alguns aí que são bastante utilizados, né, pelas pessoas, inclusive dentro do meio cristão, né? Agora, alguns perigos das redes sociais, né? Alguns perigos que precisam ser aqui destacados, né? Por exemplo, muitas pessoas se isolam, preferem viver somente dentro de uma perspectiva digital, online, e se isola, né, da sociedade, né? Tem um documentário na Netflix, se eu não me engano, né, o domínio das redes é algo do tipo, em que as pessoas estão ali dominadas por essas redes sociais e se isolando cada vez mais, se distanciando cada vez mais da sociedade, do convívio, do bom papo, né? E se tornando cada vez mais introspectiva, né? Isso é muito ruim. Se nós pensarmos, por exemplo, já eu vou entrar no Evangelho, na Escritura, mas se nós pensarmos na palavra de Deus, Deus nos chamou para o relacionamento. Desde o Éden, nós vemos Deus se relacionando com o primeiro casal. Quando a gente pensa na igreja, vamos a Israel primeiro. Quando nós chegamos em Israel, nós vemos constantemente Deus se apresentando em um relacionamento, né, verdadeiro com Israel, com o povo, com o patriarca, inclusive entre os povos, essa necessidade. Quando a gente chega na igreja, nós aprendemos que nós somos um corpo, né? Então, Deus nos chama para essa comunhão. Deus nos chama para essa interação. Deus nos chama para essa necessidade de viver em igreja, né? Até porque ninguém é igreja sozinho, né? Essa história de dizer eu sou a igreja, não, né? Nós compomos a igreja, nós somos a igreja. 1 Coríntios capítulo 12 é bastante claro sobre isso, o apóstolo Paulo ensinando essa verdade, né? Então, as redes sociais acabam isolando, trazendo relacionamentos superficiais, ausência de profundidade relacional, né? As pessoas não conseguem se aprofundar, né? E as profundidades são somente virtuais. Isso é muito perigoso, porque ela não está tendo um contato real, né? Um tratar real, um trabalho real. Isso é muito ruim, né? Um mundo de relacionamentos descartáveis, né? Onde se uma pessoa, por exemplo, discordou de uma postagem minha, eu já posso ali deletar, já deleto, já excluo, né? Não faz mais parte. Então não há um tratar, não há um caminhar à segunda milha, não, mas é a cultura do cancelamento, né? Um mundo marcado pela ausência de frustrações, né? Aonde frustração não tem vez, não tem lugar, né? E a gente sabe, né, irmãos, que na nossa vida passamos por momentos difíceis e por momentos de frustrações. Quando a gente pensa, por exemplo, nas crianças, estou estudando um pouco sobre os primeiros 1000 anos de vida de uma criança, como são importantes a presença dos pais. Existe alguns estresses que a criança sofre, mas existe um estresse que ele é um estresse necessário, vamos assim dizer, que é, por exemplo, a criança, quando o pai vai dar banho e ali ela começa a chorar, e aquilo é um estresse, mas com o tempo ela vai reconhecendo que aquilo é necessário,
Primeiro, ela recebeu aquela frustração de que ela teve que lidar com aquilo, mas com o tempo ela vai aprendendo que tomar banho é necessário, ir ao cabeleireiro é necessário, né? Ir ao dentista. Ontem nós levamos o Augusto ao dentista, foi a primeira vez que ele foi ao dentista, e a gente percebe quando a médica, toda carinhosa, dedicada, mexendo ali na boquinha dele, mas como ele se sente invadido. Então, há um estresse da parte dele, ele chora, mas com o tempo ele vai percebendo que isso é preciso, essa higiene é preciso, isso faz parte da vida, mas as redes sociais, ela traz um mundo que é marcado por ausência de frustração. Afinal, o mundo é meu, aquela rede é minha, aquele feed, né? Aquela página é minha. E se eu quiser só ter pessoas que concordam com o que eu digo, assim eu terei, porque quem eu não concordo, eu cancelo. E isso é totalmente ruim, prejudicial e totalmente longe dos ensinos das Escrituras, até porque, né, irmãos, nós sabemos que o próprio Deus, às vezes, frustra os nossos planos, os nossos sonhos. Quantas vezes a gente estava, sei lá, com uma viagem programada, uma situação já pronta, e Deus simplesmente, não vai ocorrer nada, não vai acontecer nada. O ano de 2020 nos mostrou isso. Quantas pessoas estavam com planos e projetos e tiveram que parar tudo. Isso mostra mostra para nós que passamos por frustrações. Os nossos planos podem ser frustrados, né? Mas o nosso Deus, ele permanece Senhor sobre todas as coisas e nos ensina através dessas questões. O ponto 6 diz um mundo repleto de fantasias e experiências pseudo-prazerosas, né? São experiências ali que de imediato trazem um prazer, mas que são limitadas, né? Porque são prazeres não reais, né? Longe e distantes da realidade, né, da vida. Um mundo de ilusões e também, né, quantas pessoas já entraram, né, irmãos, em brigas, em discussões, em conflitos intermináveis nas redes sociais e debatendo e se degladiando ali e quebrando relacionamentos, né? Na época de eleição a gente vê muito isso. Pessoas se dividindo, famílias se dividindo por causa de postagens, por causa de redes sociais. Isso é muito danoso para a nossa vida. E o John Piper, ele diz uma frase que é verdade. Talvez você que esteja assistindo já tenha ouvido essa frase, mas ele diz algo que a gente precisa refletir e pensar. Uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook ou das redes sociais será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo, né, irmãos? E eu brinco, né? Vamos abrir aqui o confessionário. Quantas vezes acordamos e já vamos olhar o celular, já vamos olhar se tem mensagem no WhatsApp, ao invés de acordarmos e irmos a orar, buscar a Deus, agradecer a Deus pelo dia, né? Fazer a nossa devocional, juntar ali a família, juntar a esposa, orar pela família, orar pelo esposo, mas a gente parte, né, para as redes, para o celular, né? E o celular vai dominando, vai tomando conta. Então, isso aqui é uma realidade. Isso mostra para a gente. Como diz o dado, muitos estão ali presos na rede 3 horas e 45. E quando são questionados sobre, né, o evangelho, os compromissos eclesiásticos, por exemplo, eu não tenho tempo. Mas aí a gente vê que, na verdade, a gente tem. Então, aquele grande dia, no último dia, né, tudo isso vai servir para apontar, para mostrar que tempo a gente tinha, oportunidade a gente tinha, mas nos distanciamos, né? Então, agora sim, entrando um pouquinho
na Escritura, entrando na palavra de Deus, nós vamos ver sobre a importância, né, irmãos, de remir o tempo e as redes. Quando nós olhamos para o livro de Efésios, por exemplo, nós vemos o apóstolo Paulo bastante preocupado com Efésios e trazendo ali uma verdade para nós, da necessidade de aprendermos a remir o tempo. Ele vai dizer, a partir do versículo 15 de Efésios 5, o seguinte: olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como o quê? Como sábios. Então, o nosso andar precisa ser um andar prudente, um andar cauteloso, né? Com sabedoria. Sabedoria essa que flui da Escritura. Sabedoria essa que em Tiago, capítulo 1, ele vai dizer, olha, quer sabedoria, peça a Deus e ele concede, e ele dá. Então, no nosso caminhar, na nossa vida, e nas oportunidades que são dadas para perdermos tempo, nós precisamos agir com sabedoria para não sermos nécios, mas sábios. Aí ele vai dizer no versículo 16, remindo tempo, porque os dias são o quê? Os dias são maus. Os dias são difíceis. E se nós não remirmos o nosso tempo, vamos cair nas armadilhas do dia mau. Porque o dia mau, ele traz consigo muita maldade, muita oportunidade para nos desvirtuar, para nos tirar do caminho. E à luz da Escritura, esses dias maus, eles ficarão mais escabrosos, pesados, difíceis. E se nós não estivermos, irmãos, vivendo em sabedoria, de forma prudente, analisando o nosso andar, remindo o nosso tempo, podemos cair em insensatez, né? O verso 17 vai dizer, por esta razão não vos torneis o quê? Insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, vocês precisam ir para a palavra de Deus. Nós só vamos conseguir compreender a vontade do nosso Senhor indo para a Escritura. Uma vez que a gente se distancia dessa palavra, nós nos distanciamos automaticamente também da sua vontade, do seu querer, dos seus propósitos. Então, essa é uma realidade que precisa estar no nosso coração. E agora entenda que Paulo ele está falando dentro de um contexto sobre ser cheio do Espírito, né? No verso 18 ele vai dizer, olha, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Por quê? Podemos ser cheios de muitas coisas. Podemos ser dominados por muitas coisas. E levando para essa era digital, como as redes podem tomar o nosso coração, tomar a nossa mente, tomar o nosso tempo, tomar as oportunidades que nós temos para estar com o Senhor, né? Para estar com o nosso Deus. Por isso que eu digo aí no slide que remir o tempo, irmãos, não se baseia unicamente em uma melhor gestão de calendário. Não é isso, não é somente isso. É claro que precisamos ter uma boa administração, tá, do nosso tempo, um bom planejamento, né? Até porque se a gente não planejar, a gente começa a se perder, não é verdade? A gente vai se perdendo dentro dos tantos compromissos que nós temos, trabalho, igreja, família, dedicação e tal. E a gente tem que planejar. Mas remir o tempo, entenda isso, não se baseia unicamente em uma melhor gestão de calendário. Não. Mas remir o tempo está pautado em viver fielmente à luz da vinda de Cristo, o nosso Salvador. Quando eu
estou pautado na sua boa vontade, estou pautado na Escritura, estou pautado no querer de Deus, a minha vida, o meu caminhar, o meu intelecto, o meu coração e o tempo que Deus me deu para administrar estará pautado nisso. Estará pautado nos propósitos de Cristo. Estará pautado nos propósitos do Senhor. Então, muitas vezes, a gente está atabalhoado, a gente está perdido, a gente está distante das coisas, é porque nós não estamos com o nosso foco em Cristo, na sua vinda, na sua palavra, no seu querer. A nossa prioridade, ela começa a ser desvirtuada. Por isso que Jesus, ele sempre nos ensina, e ele diz o seguinte: olha, buscar em primeiro lugar o meu reino. Por quê? O nosso norte é o reino, o nosso norte é a cruz, o nosso norte é o Senhor, e as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas, elas vão se ajustando. Deus vai nos dando capacidade para ajustar todas as coisas, né? O nosso trabalho eclesiástico, o nosso trabalho secular, a atenção para a nossa esposa, a atenção para os nossos filhos, um momento ali de diversão, né, de congraçamento em família, tudo isso é importante, porém, nós precisamos ter a nossa vida, meus irmãos, pautada na vinda de Cristo, no nosso Salvador. Quando isso não acontece, nós perdemos a linha condutora e automaticamente tudo fica desbalanceado, né? Então, esse é o alvo principal. Então, quando a gente pensa em remir o tempo nada mais é do que priorizar a Cristo. Então, a pergunta que eu te faço é, dentre essas suas 24 horas, a correria que eu sei que você tem, que eu tenho, que nós temos, qual a prioridade temos dado para o nosso Senhor? Às vezes a gente dá prioridade para tantas as coisas. Acaba que as demais coisas se tornam o alvo. E o reino a gente coloca como complemento. Não é verdade? O mundo está agindo dessa forma, né? O mundo está trabalhando nessa perspectiva. Na perspectiva de que as demais coisas são o essencial. E o reino é o complemento. Mas a Escritura nos ensina que a nossa prioridade é Cristo. E se Cristo é a prioridade, eu consigo remir o tempo. Porque ele nos capacita, ele nos dá a direção, né, para cumprir os ministérios que ele mesmo nos deu. Né? Tanto o trabalhar é bíblico. Né? Deus chamou o homem para trabalhar. A família é bíblica. Né? O Senhor é quem instituiu a família em um ministério. Né? E o nosso trabalho na igreja é bíblico também. Então, são 3 áreas da nossa vida que o Senhor nos entregou e que nós precisamos ter, pelo menos, um padrão médio ali, mínimo de qualidade nos 3. E eu vou conseguir remir o tempo priorizando ao Senhor, o meu Deus, né? E, consequentemente, eu vou trabalhando dentro dessas perspectivas que o próprio Deus nos entregou. Então, eu não posso deixar, né, irmãos, que essas redes, essas questões atuais dominem a minha vida. E eu fique cheio, como o apóstolo Paulo diz, olha, não vos embriagueis com vinho. Quantas pessoas estão hoje embriagadas com as redes? Embriagadas com as visualizações, embriagadas, né, com os likes da vida, estão embriagadas com isso, né, e, na verdade, vazias do Espírito Santo de Deus, né. Então, tá aí alguns textos que falam sobre priorizar a Cristo. O apóstolo Paulo,
ensina bem, se nós voltarmos aqui, ó, em Efésios capítulo 4, você vai ver aí no versículo 13 a 16, né? Ele diz, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de quê? De Cristo. Ou seja, priorizarmos a sermos como Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos o quê? Olha o que diz o texto, em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E o texto continua, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, sermos como Cristo. Agora, uma outra realidade que nós precisamos compreender aqui é que remir o tempo é entender que o tempo é criação de Deus, né? Quando nós vamos lá em Êxodo, por que eu citei Êxodo, né? Êxodo 20, né? 1. Você conhece de manusear a palavra de Deus? O que diz lá? Olha, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí diz o verso 3, não terás outros deuses, o quê? Diante de mim. Irmãos, muitos colocam o tempo como um Deus. Só que o tempo, ele não é um Deus. O tempo, ele é criado pelo Senhor, né? E você já deve ter ouvido essa expressão, por exemplo. Por que você não cumpriu com essa função que você deveria ter feito? Porque o tempo não deixou. Porque o tempo não deixa, né? Não dá tempo. Já ouviu essas expressões? Ou seja, é como se o tempo dominasse o homem e não o homem, né, tivesse a condição de estar dominando o tempo, né? O tempo é criação. E assim como nós vemos em Gênesis, capítulo 1 e 2, Deus entregando ali, tá? Entregando a criação para que Adão, para que Eva estivessem cuidando e a criação se submetendo a eles, no sentido de que eles iriam dar nome, que eles iriam cuidar, assim é o tempo, né? Não é o tempo que tem que dominar a nossa vida, mas nós que devemos remir esse tempo, né? E às vezes as circunstâncias da vida que estão se tornando deuses no nosso coração. E como pessoas têm se distanciado do Evangelho, principalmente nesses tempos, né? Nesses tempos de conquista, de ter, de ser. Nesses tempos, eu estava ouvindo o pediatra, desse estudo que eu estou fazendo dos primeiros 1000 dias da criança, e ele fala algo interessante, como nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão dominadas pela necessidade de cada vez mais ter conhecimento, de ter status, de ter poder econômico, a ponto de que ela é tão dominada por tudo isso que ela não consegue ter tempo para as coisas essenciais da vida, básicas da vida. Não consegue criar um filho, não consegue dar atenção ao esposo, mas sempre esperando tudo isso, né? Na verdade, o que está acontecendo é porque todas essas questões estão se tornando deuses no coração de muitos. Como pessoas estão se distanciando do Evangelho para ter.
se distanciando do ministério que Deus deu para exercer na igreja, para fazer parte do corpo, mas se distanciando para ter, para ser, para ter poder, para ter grana, para fazer dinheiro, para produzir, né? Produzir numa perspectiva somente de ser grande, de ter status, né? E muitos se... E as redes sociais, essa mentalidade atual, coach, por exemplo, tem tornado muitas pessoas assim, gerando deuses no coração de muitos, e isso é totalmente perigoso, nocivo e antibíblico, tá? Então, não podemos, irmãos, fazer do tempo o nosso Deus. Não podemos. Não podemos esquecer que o tempo é criação de Deus e está sujeito a Deus e ao homem. É o texto de Gênesis 1, 26, tá? Então, remir o tempo, meus irmãos, é olhar para as coisas celestiais. Você quer remir o tempo? Pastor, eu estou atabalhoado, tá difícil, eu não consigo mais assumir nada na igreja, eu gostaria, mas é muita coisa e tudo mais. Pois é, talvez esteja faltando para você olhar para o alto, talvez esteja faltando em você olhar para a Escritura, olhar para a Palavra de Deus, esteja faltando para você remir o tempo na perspectiva de olhar para Cristo. E pode ter certeza que quando você começar a olhar para Cristo, você vai ver o reino dele se levantar na sua vida. E você vai perceber que as demais coisas, elas não são o essencial para a sua vida espiritual, mas sim o reino, mas sim a cruz de Cristo. E que essas demais coisas, elas serão sim acrescentadas, porque Deus sustenta o seu povo, Deus sustenta os seus filhos, Deus guarda o povo, assim como ele alimenta as aves dos céus, os lírios do campo. Quem dirá você que é filho do Altíssimo? Ele guarda você, ele sustenta você. Mas, por vezes, né, irmãos, estamos tão impactados e vislumbrados com os deleites desse mundo, que nos distanciamos das coisas celestiais. Remir o tempo minimiza nossas próprias ambições. Não é verdade? O nosso coração, ele é muito ambicioso, né? O nosso coração, ele gosta do ter, do ser, né? Do conquistar, né? E entenda, quando eu digo aqui, eu não estou dizendo que é errado a gente crescer profissionalmente, fazer uma boa pós, um doutorado, um mestrado, eu não estou dizendo isso. Isso aí faz parte da nossa caminhada profissional, por exemplo. Isso faz parte. Agora, tudo que eu for fazer na minha vida é priorizando o reino, é olhando para Cristo. É olhando para o Senhor, é dentro dessa perspectiva, e não numa perspectiva de ambição. Quando eu olho, por exemplo, para Salomão, gente, né, rei de Israel, filho do rei Davi, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, por exemplo, ele está aqui trazendo as conclusões da vida, de tudo que ele observou, de tudo que ele viveu. E uma das coisas impactantes, quando nós olhamos aqui, o capítulo 1, o versículo 11, ele vai dizer assim, olha, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Né? Ou seja, ele está querendo dizer que existem vaidades nesse mundo e que quando a pessoa se vai, ela vai embora. Acabou. Foi embora. Ele já começa dizendo, logo no primeiro versículo, ele diz o seguinte, olha, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? E ele diz isso aqui. Ele ensina isso aqui. Né? Quando a gente chega no capítulo 2, no versículo 15...
né? Ao versículo 16, ele passa a considerar essa verdade também, olha. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estudo, assim me sucede a mim, porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era o quê? Vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no quê? No esquecimento. Ah, morre o sábio da mesma sorte o que o estulto. Ele está dizendo, parafraseando aqui e concluindo aqui o que Salomão está dizendo para o povo de Israel, olha, olhe para o que é eterno, olhe para o que não vai se findar, tenha a sua vida pautada em que é eterno, que é celestial, olhe para Jerusalém, olhe para o alvo, olhe para Cristo. Não tem as vaidades do mundo como essenciais na sua vida, porque elas dominam você, elas irão dominar você, ela vai tirar o tempo de você, ela vai tirar as oportunidades de você, ela vai destruir você. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás de vento. Aí quando a gente chega lá no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, no versículo 13, olha o que ele diz lá. De tudo que se tem ouvido, tudo, a suma é, né, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Pastor, como que eu faço para remir o tempo? Remir o tempo é você temer a Deus. É você guardar os seus mandamentos. Se você está fazendo isso, você está remindo o tempo. Você está priorizando o teu tempo. Você está priorizando a sua vida. Você está priorizando as coisas. Né? Às vezes, a gente está cheio de coisa para fazer, né, irmãos? E a gente julga essas coisas como, não, se eu não fizer isso agora, né, aí não vai certo, não, mas tem coisas que a gente consegue, né, postergar para que possamos priorizar o reino, priorizar as coisas de Deus, né? Remir o tempo é característica de alguém o quê? Cheio do Espírito Santo, né? E a gente precisa aí remir o nosso tempo. Eu lembro que, por exemplo, no meu trabalho, né, às vezes existem oportunidades de viagens e de tudo, né? Mas, e nada contra, às vezes, né, são oportunidades de trabalho para crescer, né, e vira e mexe eu viajo para dar instrução e tudo, mas tem vezes que a gente precisa negar, porque há prioridade do reino. Certa vez me chamaram para ir para uma missão para ficar 3 meses fora daqui de Brasília. E eu estava com muitas atribuições na igreja em relação ao encontro, eu acho que era um retiro, eram outros encontros, e que eu não podia me distanciar. E que a prioridade que Deus estava requerendo de mim naquele momento era o reino. Na verdade, sempre será o reino, né? E que não era momento, né? E ali eu tive que passar essa oportunidade de trabalho, né? Tive, né? E passou, e depois vieram outras em que eu pude participar, né? Então, a gente tem que saber, irmãos, remir o nosso tempo. Tá? A gente não pode sempre estar valorizando o ter, o ser, o conquistar, né? Mas a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino, que às vezes a gente vê, poxa, mas essa oportunidade aqui, né? Eu vou ganhar um cascalhozinho extra e tudo mais, como se Deus não soubesse do que eu preciso, como se Deus não soubesse do que você precisa. Então a gente tem que saber remir o tempo, né? E tudo isso vai apontar para a vida de alguém
se ela está cheia ou não do Espírito Santo. Remir o tempo é característica, meus irmãos, de alguém que está cheio do Espírito Santo. Então, concluindo aqui o nosso estudo, cuidado. As redes sociais, por exemplo, elas são bênção, né? Porque a gente consegue propagar o Evangelho, usar essas redes para pregar o Evangelho. Aqui agora você está numa rede social, YouTube, você está acompanhando aqui esse estudo, isso é uma bênção. Gente de outros países acompanham, a gente recebe testemunho de gente que está acompanhando os cultos da nossa igreja, pessoas de outros estados que estão passando por dificuldades eclesiásticas nas suas igrejas, no sentido de que fechou tudo, não está tendo trabalho, não está tendo nada, não conseguiram, né, por algum motivo, levantar ali um vídeo, alguma coisa, e estão sendo atendidos, então é bênção também. Então a gente precisa saber lidar, né, com essas questões da rede, porém, podem ser nocivas, né, quando usadas somente numa perspectiva, né, de distanciamento, numa perspectiva de só ficar vendo ali a vida do outro, de ver a blogueirinha, de só ficar olhando moda, não é verdade? De ficar só perdendo tempo, gastando oportunidade com o que o Senhor nos deu e que a gente deveria estar aí trabalhando, gastando os nossos neurônios, gastando e remindo o tempo para o reino, para as coisas celestiais. Então, que Deus esteja sustentando a sua vida, esteja guardando o seu coração, né? Guardando o seu coração e dando a você graça, direcionamento, né? E que você possa, a cada dia, remir, né, o tempo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Foi uma alegria tê-los aqui nesse momento, nesse culto. E eu gostaria de agora orar por você. Aí na descrição do vídeo, você vai ver que você tem a oportunidade de deixar o seu pedido de oração, tá? Tem um link aí que já vai te levar para o nosso WhatsApp de oração, e lá você pode colocar os seus pedidos ou mandar um e-mail para a gente, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, obrigado que nós possamos remir o tempo, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito. Não deixa, Senhor, que as novidades dessa era venham tomar o nosso coração, mas que possamos ser conduzidos pelo Teu Espírito e a cada dia estarmos focados e olhando para o céu, olhando para o alvo, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada irmão que está aqui acompanhando e que tenhamos uma noite de paz, de descanso na Tua presença. Ah, Deus, que não venhamos tornar na nossa vida as demais coisas como as essenciais, e o reino do Senhor como algo secundário. Mas, Senhor, o primário da nossa vida, o necessário da nossa vida, é buscar ao Senhor, é buscar o reino, e as demais coisas serão acrescentadas, porque o Senhor cuida da nossa vida e do nosso coração. Graças nós te damos pela tua graça, pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz.